Olá, pessoal! Que bom que vocês estão aí para a gente descobrir juntos mais uma história fantástica da Palavra de Deus. Olha, se preparem, porque a nossa aventura de hoje, lá em Gênesis 42, tem uma viagem cheia de mistério e um segredo, enorme. Agora, me responde uma coisa. Já apareceu na sua vida um problema que parecia tão grande, mas tão grande, que parecia um elefante parado no meio do seu quarto? Pois é, né? Na nossa história de hoje, uma família inteira vai encarar um problemão desse tamanho. Então, bora lá. O problemão que apareceu para eles tinha um nome: fome. E não era aquela fominha que a gente sente antes do almoço, não. Era uma fome de verdade, uma fome gigante que tomou conta de toda a terra onde morava um pai chamado Jacó com todos os seus filhos. Imagina só a situação, gente. Não chovia, as plantinhas não conseguiam crescer, e isso queria dizer que não tinha pão, não tinha fruta, não tinha nadinha de nada para comer. A barriga de todo mundo roncava o dia inteiro, e o papai Jacó, coitado, olhava para os filhos, e o coração dele ficava bem apertado de preocupação. Só que aí, Jacó ouviu uma fofoca boa. Ouviu dizer que lá longe, numa terra chamada Egito, tinha comida de sobra. Na mesma hora, ele teve uma ideia. Chamou seus 10 filhos mais velhos e falou: "Ei, pessoal, o que vocês estão fazendo aí parados? Bora? Vão lá no Egito comprar comida pra gente, senão a gente não vai aguentar." E lá se foram eles. Os 10 irmãos subiram nos seus jumentos e, pé na estrada. Foi uma viagem longa, com muita poeira, muito sol, mas dentro do coração deles tinha uma pontinha de esperança: encontrar comida lá no Egito. Depois de muito andar, eles finalmente chegaram. E lá no Egito, eles descobriram que tinha uma pessoa super importante que controlava toda a comida. Ele era o governador, o chefão daquele lugar. E era com ele que todo mundo tinha que falar para conseguir comprar grãos. E aqui que a história começa a ficar muito emocionante. Para conseguir a comida, os irmãos precisavam ir até a presença desse governador, um homem muito poderoso que eles nunca tinham visto na vida. O que será que ia rolar nesse encontro, hein? Assim que eles chegaram na frente do governador, fizeram o que era costume, se curvaram até o chão em sinal de respeito. O que eles nem sonhavam era que estavam se curvando para o próprio irmão deles, o José, aquele mesmo que eles tinham vendido tantos anos atrás. Mas o José estava tão diferente, com roupas chiques de egípcio, todo importante, que eles não reconheceram, de jeito nenhum. Olha que doido isso! De um lado, o que os irmãos viam era um governador super sério que falou com eles de um jeito bem bravo. Mas do outro lado, a verdade era que ali estava o irmão deles, José, que reconheceu todo mundo na mesma hora. Só que em vez de correr para dar um abraço, José pensou: vou fazer um teste para ver se o coração deles mudou. E o teste começou forte. José olhou bem no fundo dos olhos deles e disse com uma voz bem séria: "Vocês são espiões. Vieram aqui para ver onde o nosso país é fraco." Nossa, imagina o susto dos irmãos. Eles ficaram de olhos arregalados. "Não, senhor, de jeito nenhum. A gente é gente de bem." Eles responderam, todos apavorados. Mas essa acusação era só parte do plano de José. Aquelas palavras tão duras do José mexeram com alguma coisa lá no fundo do coração dos irmãos. Fizeram eles lembrarem de uma coisa muito feia que eles tinham feito há muito tempo. Um segredo que eles tentavam esquecer. De repente, o coração deles virou uma bagunça. Eles sentiram muito medo, claro, né? Um homem tão poderoso acusando eles. Sentiram confusão, sem entender por que aquilo estava acontecendo. E o mais importante, sentiram um aperto no peito. Sabe quando a gente faz uma coisa errada e fica com aquele medinho de descobrirem? Era exatamente isso. E aí, achando que o governador não entendia a língua deles, um começou a falar com o outro: "É culpa nossa! Com certeza a gente está pagando pelo que fizemos com o nosso irmão José. A gente viu ele sofrendo, pedindo ajuda e a gente não teve pena. É por isso que todo esse aperto está vindo para cima da gente agora." E essa palavra que eles sentiram, arrependimento, é a chave de tudo. Arrependimento é isso. É quando o nosso coração fica triste de verdade por algo errado que a gente fez e a gente quer, com todas as forças, mudar e não fazer aquilo de novo. Aquele momento foi o comecinho da mudança no coração dos irmãos. Gente, o José, ouvindo tudo aquilo, ficou tão emocionado que precisou sair de fininho para chorar escondido. Mas o teste dele não tinha acabado, não. Ele mandou encher os sacos deles de comida, mas deu uma ordem: "Um de vocês, o Simeão, vai ficar aqui como prisioneiro. Os outros podem ir, mas só voltem aqui se trouxerem o irmão mais novo de vocês."
Imagina a preocupação. Um irmão ficou para trás e agora eles tinham uma missão que parecia impossível. Como é que eles iam convencer o pai, Jacó, a deixar o filho caçulo, o xodó dele, o Benjamim, fazer uma viagem tão longa e perigosa? E como se não bastassem, no caminho para casa, mais uma surpresa. Um deles foi abrir o ceco para dar comida pro jumento e, o que ele encontrou lá dentro? Todo o dinheiro que eles tinham pagado pela comida. O coração deles foi parar na boca, eles ficaram morrendo de medo e um disse pro outro: "Meu Deus, o que é isso que Deus está fazendo com a gente?" Quando eles chegaram em casa e contaram essa história maluca pro pai, Jacó, a tristeza tomou conta de tudo. O pai chorou muito e disse: "Vocês estão tirando todos os meus filhos de mim. O José já se foi, o Simeão não está aqui e agora vocês querem levar o Benjamim? Tudo de ruim acontece comigo." O coração do papai Jacó estava partido. Ufa! Essa história parece uma confusão só, cheia de medo e tristeza, não é mesmo? Mas é justamente aqui que a gente aprende uma das lições mais preciosas da palavra de Deus. A gente precisa aprender a confiar nele, mesmo quando parece que tudinho tá dando errado. Pensa bem, os irmãos não entendiam nada do que estava acontecendo. O Jacó não entendia por que estava sofrendo tanto. Ninguém entendia nada. Mas mesmo sem eles saberem, Deus estava no controle de tudo. Ele tinha um plano perfeito para salvar aquela família inteira da fome. E como a gente faz para confiar em Deus assim? É fácil e a gente pode treinar todo dia. Primeiro, a gente precisa sempre lembrar que Deus nos ama demais, mais do que tudo. Segundo, a gente pode conversar com Ele, que é o mesmo que orar, e contar tudo, pedir ajuda. E terceiro, a gente decide acreditar que o plano dele é sempre o melhor, mesmo que na hora a gente não entenda nadinha. E vou contar um segredo, essa história não acabou não, viu? Ainda tem muita coisa para acontecer. Será que eles vão conseguir levar o Benjamim para o Egito? Será que eles vão encontrar o Simeão de novo? E o maior de todos os mistérios, será que o segredo de José vai ser revelado? A gente vai descobrir. Mas a maior lição de todas, sobre se arrepender e confiar em Deus, essa já começou no coração deles. E pode começar no nosso também. Agora, pra gente terminar, eu queria deixar essa pergunta aí no seu coração pra você pensar. Na sua vida, hoje, numa prova difícil da escola, numa briga com um amigo, ou quando bate aquele medo, qual é a situação que você pode escolher dizer: "Pai do céu, eu não tô entendendo, mas eu confio no seu plano"? Uau, que jornada, hein? Se essa história aqueceu seu coração, que tal compartilhar com um amigo que também precisa saber que Deus tem um plano perfeito para tudo? E não esquece de se inscrever aqui para não perder nossas próximas aventuras, tá bom? Vamos continuar descobrindo juntos os tesouros da Palavra de Deus. Um beijão, fiquem com Deus e até a próxima.